E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Vamos ficar de pé e ler Apocalipse 1, verso 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Nosso Deus, nós não somos nada sem o Senhor. O Senhor já diz: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou a rosa de Saron. Eu sou o lírio dos vales, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Senhor, nós necessitamos de Ti, Pai. Fala conosco, abençoa Teus filhos através da internet, abençoa a mensagem, que nós não temos mensagem. Nós apenas estamos lendo a mensagem do sétimo anjo, na inspiração de Apocalipse 10, 8 a 11, Pai, que é o ministério da esposa, o ministério deste dia. E pedimos que o Senhor dê graça, bênção aos Teus filhos e filhas aqui, nesse culto de ceia, abençoa os outros cultos em toda parte. Nossos irmãos estão nos acompanhando desde a África, aqui no Brasil. Fala em nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem assentar. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe a cada um. Eu estava lendo a Escritura. Eu sou o Alfa e o Ômega, né? O Alfa, no alfabeto grego, é a primeira letra, né? O ômega é a última. E Jesus disse: eu sou o primeiro e o último, né? Eu sou Jesus e eu sou Brana. E às vezes as pessoas ignoram apenas uma escritura quando ela é de grande significado, de grande valor, né? Nós vemos que os pentecostais não se encontraram dentro da Escritura. Foi o que disse um padre católico para o irmão Brana, que eles estavam totalmente perdidos, né? Porque eles não se encontraram dentro da Escritura. Eles pensaram que a restauração dos dons seria o fim de tudo. Não. Ali Deus estava restaurando os dons, Deus estava começando tudo de novo. Os pentecostais foram apenas a palha, né? E até hoje eles não descobriram que eles foram a palha que protegeu o grão, né? O grão foi Cristo, né? E eles foram apenas aquela palha que protegeram. É como os filhos de Israel quando saíram do Egito, com gozo, com alegria, e eles não eram herdeiros.
Eles saíram como herdeiros. Eles apenas estavam carregando a semente que ia possuir a terra. Eles morreram no deserto. Eles pereceram no deserto. Eles cumpriram a missão. 40 anos transportando a semente. A semente estava nos seus lombos. Então eles estavam apenas cumprindo uma missão. Eles eram palhas, né? E eles pensavam que eram grãos. É triste quando a pessoa pensa que é e não é, né? E aquele povo que saiu do Egito, eles logo mostraram os seus frutos. Levaram Arão a construir um bezerro de ouro, adoraram, disseram que quem tirou eles do Egito foi aquele bezerro de ouro, né? Aqueles deuses. Eles não deram honra nem glória ao Senhor. E através da caminhada no deserto, eles provaram que eram palha, porque eles eram murmuradores. Eles não tinham respeito para com o mensageiro. Não tinham respeito. O respeito é uma coisa fundamental. O respeito é como que um degrau ao caráter, né? Que o caráter é uma vitória. Quando você respeita o esposo, respeita a esposa, os filhos respeitam os pais, né? As Escrituras dizem que os filhos prolongam seus dias na terra. Porque hoje os pais estão sepultando os filhos tão jovens, né? Porque eles semearam desrespeito. Desrespeitar os lares, desrespeitar os pais. Porque nós estamos dentro de uma era de filhos desobedientes. Nós estamos numa era da desobediência. A desobediência à palavra. A desobediência a pai e mãe, né? As coisas que acontecem horríveis nas escolas, alunos que matam os professores, matam os seus colegas. Isso aí é tudo resultado daquilo que acontece em casa. O desrespeito, a desobediência. A Bíblia diz que você tem que obedecer pai e mãe para que prolongue os seus dias na terra. Aí vem a desobediência. Então foi o que aconteceu com aquele povo. Eles não deram um exemplo. Eles eram escravos. Lá no Egito eles foram escravos de Faraó por 430 anos como escravo. Eles estavam ali. E quando eles saíram, eles tinham uma caminhada de 3 dias para adorar e mais uma semana para chegar na terra prometida. Veja que eles saíram sonhando. E aquela semana virou em 40 anos. A gente vê tantas pessoas, anos e anos no caminho, né? Uns já foram batizados faz 10 anos, faz 30 anos, outros faz 50 anos, e ainda não nasceram de novo, né? Nos faz lembrar Jesus encontrando com o ancião Nicodemos, né? Jesus falando para ele que ele tinha que nascer de novo, para poder entrar no reino de Deus. Ele pensou que era somente oferecer sacrifício, guardar o sábado, guardar a lei de Moisés, que eles não conseguiam fazer aquilo. Jesus disse que ele tinha que nascer de novo, porque a mensagem tinha chegado num ciclo mais superior do que o ciclo da lei de Moisés. Estava entrando na graça. Então faltava o quê? O povo de Israel entrar na terra, a obediência. Porque o profeta ensina na mensagem o sinal que a obediência completa te dá direito ao sinal. A obediência completa a palavra, ela te dá direito ao sinal. Então, os desastres, as coisas que acontecem no mundo, né? Aí você vê tanta guerra, tanta morte, tanta coisa, né? Houve muita semeadura de desrespeito, de desobediência. Aí entra o pecado, entra a sujeira. Né? Por quê? Desobediência à palavra. Aí os moços estão novos, né?
crianças, tudo é destruído, né? E quando a gente escuta nas notícias que a Rússia tem 5.889 bombas atômicas, os Estados Unidos está em segundo lugar com 5.600 e poucas bombas atômicas, mais ou menos, Coreia do Norte, tantos países, todos armados. E você sabe que em poucos segundos, toda a Terra vira em chama, em cinza. Tudo, termina tudo. Apenas alguém o irmão Branham disse que era um maluco, um louco, que vai apertar um botão, vai terminar com tudo. Tudo. Malaquias 4. Os justos pisarão os ímpios como cinza debaixo dos seus pés. O apóstolo São Pedro, no seu dia, ele viu o mundo numa visão. Ele viu a terra em chama, fogo, tanto lixo atômico na órbita da Terra. E às vezes as pessoas querem ser tão grande, né? Quer ser tão grande. Deus olha do céu, diz o salmista, e ri deles. E vê eles como estão num lugar tão escorregadio, tão perigoso, logo vai explodir tudo, né? Então o homem construiu as bombas, construiu tudo para destruir. Veja, dentro do homem, ele tem o espírito da destruição. Então, hoje você vê o G20, o G7, os países mais ricos do mundo, né? Quanto mais rico, mais fedido do pecado, né? O odor é tão forte do pecado, do orgulho, do luxo, da riqueza. Tão longe de Deus que estão eles. Tão longe. Eu tenho aqui a mensagem para a gente ler. Deus trata, diz o irmão Branham, com a mensagem do dia, com um grupinho tão significante para o mundo. Tão significante. Para esse mundo não ser totalmente destruído, que há pouco, quando os Estados Unidos atacou o Irã, dava cheiro de Terceira Guerra Mundial. Né? Dava cheiro de Terceira Guerra Mundial. Porque as potências da Terra, que é chamado Rússia, China, Estados Unidos, estavam a pé de guerra. Né? Então eles têm bombas destruidoras. Você imagina só que um míssil viaja 2.100 quilômetros, que era do Irã até Israel, em 6 minutos. 6 minutos apenas. Estamos no fim. A nossa esperança é o arrebatamento. Eu escutei uma mensagem essa semana do pastor Osmar, a intercessão antecipada. Deus intercedeu por nós antes da fundação do mundo. Tudo que você praticou e fez de errado, ele intercedeu. Por isso você está aqui. Por isso, quando o pastor Osmar começou no ano 2000 a pregar que o Cordeiro tinha saído do trono, a intercessão tinha terminado, ele estava pregando uma mensagem da eternidade. Jesus disse para Pedro: Satanás vos reclamou, eu roguei por ti. Ele queria te cirandar como cirindo o trigo. Mas eu roguei por ti, ele rogou por mim, rogou por você através da internet. Que Deus maravilhoso, que Deus misericordioso. Tudo que você fez e Satanás te acusa dia e noite. Faz você lembrar o passado, faz lembrar as coisas vergonhosas que você fez. Né? Aí vem essa mensagem, ele intercedeu, foi uma intercessão antecipada. Ele disse: eu intercedi por ti, Simão. Mas ele não disse que intercedeu por Judas, porque Judas foi fingido, falso, manufaturado, traidor. É duro quando você se encontra com aquelas pessoas que são traidor, fingido, hipócrita. Ele não intercede por esse. Ele não morreu por ele também. Ele morreu por Pedro. Veja que Pedro negou ele, mas ele já tinha intercedido por Pedro. Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Ele também já tinha intercedido. E por isso alguém disse assim: mas
se o Cordeiro saiu do trono em 63, e nós entramos agora porque a intercessão foi antecipada. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Ali em Apocalipse capítulo 11, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A intercessão foi antes da fundação do mundo. Nós estamos no tempo, luz, matéria e tempo. Nós viemos aqui com a mente finita, mas nós somos infinitos, nós somos eternos. Por isso voltamos à eternidade, porque somos eternos. Nós não somos casca, somos grão. Mas teve uma casca para nos proteger, teve uma denominação para nos proteger, teve um ministério casca para nos proteger. É duro dizer isso, mas é a verdade. Houve aquele ministério casca, que foi o ministério ali dos dias de Moisés, para proteger o ministério grão de Josué. Sempre houve o ministério casca para proteger o ministério grão. Houve. Então nós agradecemos a Deus por essa mensagem tão gloriosa. Eu sou o alfa, sou o ômega, sou o primeiro, sou o último. Ele, quando o último eleito entrou, foi redimido. Eu entrei, você entrou. Foi o que diz o profeta no quarto selo 97. Como falou Irineu, disse o doutor Liveu por Nombrana, que Irineu tinha falado, mensageiro da segunda era, que quando o último entrasse, a coisa seria revelada. Não era o rapto, era os mistérios revelados. Nós vemos que a primeira e segunda etapa, a ressurreição isolada, eles estão fazendo uma campanha até que o último entre para se dar o rapto. Já entrou, meu irmão. O rapto potencialmente já aconteceu, porque o rapto é fé. O rapto é fé. Você não vai seguir o pensamento denominacional, que você vai sair voando no ar. Não é assim. Nós temos que ir nas coisas mais profundas de Deus hoje. Apocalipse 10, 8 a 11 é algo muito profundo. As pessoas não... A maioria das pessoas não viram o que era Apocalipse 10, 8 a 11. Porque é uma mensagem exclusiva para a noiva de Cristo. As pessoas não viram o que era Apocalipse 10, 8 a 11. Pensaram que era mais um pregador. Pensaram que era um fanático. Não, era Deus escondido novamente. Era Deus escondido numa simplicidade. Falando com a esposa, falando com a noiva. Uma profecia. Uma irmã que profetizou ali nos Estados Unidos, o missionário Martins estava nesse culto, e ela falou sobre o Brasil, falou sobre 7 nações, e nós pensávamos que as nações eram essas nações que falam espanhol. O povo espanhol não nos entende. Nós somos a única nação das Américas que fala português. Não tem 2 nações aqui nas Américas que falam português. Nós somos... Na África tem. Na África tem mais 6 nações que falam português. Na Europa tem uma, que é Portugal. Mas a profecia falou sobre Brasil e 7 nações. Existem 8 nações no mundo que falam português. E Deus começa a tratar com a esposa no versículo 8 de Apocalipse 10. E porque 8 nações que falam português, ele começa no 8. Porque Apocalipse 10, 1 a 7, quando ele vem para revelar, quando ele manifesta em carne humana, quando o anjo forte desce, se materializa, revela o selo, não somente abre os selos, porque os selos foram abertos durante as eras da igreja, ele revela os 7 selos. Ele revela Jesus Cristo para nós. Não Jesus Cristo que a Assembleia apresentou, que a Metodista apresentou. Não. Nem Lutero tinha conhecimento. Porque estava em mistério. Quando falamos revelação, eu queria esclarecer. É a revelação de Jesus Cristo
em um homem. Não era a revelação de Jesus Cristo, aquele que já estava pendurado no Calvário, e aquele todas as eras conheceram, porque aquele foi o Salvador. Estamos falando de Jesus Cristo, o revelador. Jesus Cristo aos gentios. Aquele foi Jesus Cristo aos judeus. A salvação vem dos judeus. Agora, hoje, Jesus Cristo aos gentios, ele tinha que ter um nome gentil, não um nome hebraico, Yoshua, mas um nome gentil. Por isso, William Branham, seu nome é mudado no cartório. Ele viu um nome com 7 letras. E nem ele mesmo entendeu depois. Ele só foi entender isto depois da revelação dos 7 selos. A importância que tinha até o seu nome. Isso veio só depois da revelação dos 7 selos. Deus estava escondido numa carne. A América do Norte não viu. Veja que os animais viram. Aquela mãe coça ali nas montanhas do Colorado, com os seus 2 filhotes já grandes. A coça são os veados que nós conhecemos. Quando viram ele ali, vieram para perto dele, encostaram o focinho nele. Ele disse que podia matar, mas Deus estava na terra. 2 pés pisando na terra. E elas estavam ali. E o irmão Brana disse que estava descendo ali Ele tinha parado a tempestade. Ele tinha dito, tempestade, para. Veio uma tempestade de uma hora para outra. Neve, não sei quantos metros. E ele disse, eu quero sol, que você brilhe por 4 dias. E a neve começou a derreter. A mesma coisa que aconteceu no mar de Tiberiade. Quando ele parou a tempestade. Ali agora ele estava se revelando para a natureza. Revelando as 3 Bíblias. A primeira Bíblia foi escrita no céu, o Zodíaco. Revelando a Bíblia que foi escrita na pirâmide por Enoque. Revelando a Bíblia escrita. Por isso ele disse que a revelação dos 7 selos, a Bíblia se tornou um livro novo. Uma nova Bíblia. Então, o que revelou Jesus Cristo para nós, ele revela. Agora, é uma mensagem que é exclusiva para a noiva de Cristo. É uma mensagem que não é para todos, é para a noiva. É para mim e para você. É para aquela pessoa que você olha e pensa que ela não entende nada. Ela não entende mesmo, mas ela crê em tudo. Ela gostaria até de te explicar, mas não tem palavra. A revelação não tem palavra para explicar. Você vê que São Paulo disse, capítulo 12 de 2 Coríntios, a partir do versículo 1, quando ele foi até o 3º céu, que não tinha palavra para explicar o que ele ouviu, o que ele viu. E hoje a esposa de Cristo, ela não tem palavra para explicar aqui, neste idioma. Em nenhum idioma, nem no grego, nem no hebraico. Hoje temos grandes teólogos, né? Pessoas que conhecem o hebraico, o significado de tais palavras, mas a revelação, ela não está no hebraico. A revelação não está no grego, não está no latim. Está a Bíblia, mas a revelação não está. Veja, foi 7 trovões que rebombaram. Foi 7 trovões que soaram. E João disse que ia escrever, ele disse, não escreva. Aquilo é revelação. O rapto é uma revelação, não é algo escrito. Veja, está no idioma de Deus. O idioma de Deus é a revelação. Você pode ver que quando Jesus nasceu, quando ele nasceu, eles não tinham revelação de quem era. Ele foi chamado de filho de Deus e não era filho de Deus. Foi chamado de Jeremias, de Elias e não era. E ele perguntou aos discípulos, quem diz os homens, seu filho do homem?
Aí Pedro teve a revelação que ele era o Cristo, o Messias, ungido. Era o Filho do Homem. Filho do Homem, Deus em uma carne. Revelando aquelas profecias. Deus em uma carne. Você pode ver que no entremeio, ele vem em 3 nomes de filho. Filho do homem, filho de Deus nas eras, como sacerdote, intercessor, Espírito Santo. E filho de Davi. Mas filho de Davi é no milênio. Mas no entremeio, ele aparece novamente como filho do homem. Profeta. Não era Brana que era o filho do homem. Mas o anjo estava revelando o Filho do Homem, que é Cristo, que é Jesus. Ele estava revelando. Então, o Filho do Homem é Deus e estava nele. Ele chamou esquilos que não nasceram de suas mães, esquilos que não vieram através do acasalamento de um macho e uma fêmea, esquilos que foram criados pela palavra, ele chamou a existência. Não foi 1, 2, 3, não, mais do que isto. Irmão Billy Paul disse, perguntaram para ele sobre os esquilos, ele disse, eles sangraram, não era visão. Eles sangraram. Eu comi eles. Eles não eram visão. Eles não nasceram de um parto. Eles foram trazidos pela palavra falada, porque ali estava o ômega. Ali Deus estava sendo revelado com um novo nome. Não tinha graça de ser revelado, chamado Jesus. Irmão Brando disse, tem muito Jesus na terra. Ele estava sendo revelado com um novo nome. Não existia aquele urso da mão prateada. O caribu de 42 polegadas de aspa. Ele sonhou, ele teve a visão do caribu e do urso. E ele encontrou o caribu. Ele encontrou o urso. Aquele carneiro que substituiu Isaac, quando Abraão levou Isaac para ser sacrificado a pedido de Deus, e quando Abraão foi sacrificar, Deus bradou do céu e disse, Abraão, não faça tal coisa, agora eu sei que temes a Deus. E quando Abraão olhou, tinha um carneiro preso entre os arbustos. Aquele não nasceu. Aquele veio pela palavra falada. O urso da mão prateada veio pela palavra falada. O caribu também. Deus esteve na terra, mas os homens não viram. Os homens viram batista, metodista, pentecostal. Hoje os homens veem tabernáculo da fé, tabernáculo Rosa de Saron, tabernáculo Luz do Entardecer, tabernáculo este, aquele, tabernáculo de Joinville, de Curitiba. Mas eles não vêem Deus, que veio numa carne. Olha a mensagem, encheu o mundo com essa mensagem. Deus abençoe o irmão José Brana, o empenho, distribuir, imprimir, distribuir. Deus abençoa Goiânia, né? O saudoso pastor Joaquim que imprimiu, traduziu. A Venezuela. A Venezuela hoje é um país de ditadura, mas da Venezuela que saiu as mensagens, que vieram para nós. Saudoso pastor Galdona. As mensagens que recebemos dos selos aqui vieram da Venezuela. Ele visitou o Brasil. Então, toda essa riqueza que nós tivemos, não foram livros teológicos, não. Os professores de português encontram muitos erros de português dentro das nossas mensagens. Porque era veio num linguajar caipira, simples. A América, quando eu escutava, é um caipira. Era Deus. Deus falando naquela gramática. Deus não tinha uma gramática polida, ele usou um teólogo para traduzir as eras, para fazer a exposição, gramaticar as eras. Gramaticar.
Porque a sua gramática não era boa, mas era Deus naquela gramática. Era Deus naquela voz. Era o ômega naquela voz. E Deus muda de tabernáculo. Deus muda de face. Irmão Brana disse que Deus não trata mais com a igreja, Deus trata agora com a sua noiva, e a sua voz agora está na noiva. Não é mais a voz do sétimo anjo, é a voz da esposa, ela era de Laodiceia. Você pode ver que depois da partida do pastor Osmar, você viu o choque. Quando falamos em ouvir a voz, Satanás não quer ouvir essa voz. Satanás está no meio do povo de Deus, gente. Ele era Coré, era primo irmão de Moisés, fazia parte do ministério, ele era Judas, ele era Emineu, depois ele tinha o nome de Alexandre, Fileto, ele era do ministério de Paulo, ele era do ministério de Brana. Depois da morte do irmão Brana, ele surgiu com a mensagem da ressurreição isolada do irmão Brana. A mensagem da dualidade, encontro de pastores. E quando falamos que nós tínhamos que ouvir a voz, não, está na voz. Lá no Jardim do Éden não era livro, era voz. Eu ouvi a tua voz no jardim e temi, porque eu estava nu. Eu ouvi a tua voz. Mas por que não botou roupa quando ouviu a voz da serpente? Quando ouviu a voz da mulher? Com a mensagem pervertida? Mas quando ele ouviu pela viração do dia, Adão, onde estás? Se escondeu quando ouviu a voz. Moisés, na sarça, ouviu uma voz. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Samuel, lá no templo, ele ouviu uma voz. Pensou que era do sacerdote, mas era Deus lhe chamando. O profeta Isaías 6:8, ele ouviu a voz do Senhor. E ele se sentiu tão sujo, tão imundo. E o meio do povo que ele habitava, a igreja que ele habitava. Ele se habita no meio de um povo de lábios impuros, um povo fofoqueiro, né? Um povo que não tem caráter, que não tem respeito. E a igreja! Você vai corrigir seu filho, ele fica meio resmunguento, mas é seu filho, ele atende. Mas deixa o estranho querer corrigir ele. Não, você não é meu pai. Quando a voz vem para corrigir, meu irmão, a voz de Deus vem para corrigir. Hoje não é mais era dos livros. Era do livro passou. Eu vejo que alguns que traduz, que imprime, que distribui, que são meus amigos, mas eu tenho que te dizer a verdade. Hoje é a voz. Hoje é aqui. Sabia? Hoje é aqui. Hoje, quem não sabe ler, manda mensagem. Voz. Não precisa saber escrever para mandar mensagem, só saber falar. Hoje você ouve aqui, você evangeliza através disso aqui. Você pega a mensagem, aquela mensagenzinha curta, de menos de 1 hora, em português. A mensagem que alcançou o Brasil e 7 nações. Você diz, ouça essa pregação aqui, meu irmão. O que é esse negócio do novo nome? Procura lá o novo nome, o rapto. Antes do rapto, você vai encontrar uma série de mensagens sobre o novo nome. Envia para o seu amigo, envia para aquele pastor, envia para aquela irmã. Escuta isto, escuta a voz. Você não vai mandar uma Bíblia e dizer, lê toda a Bíblia. É 1 ano, 1 ano e meio, e se você não é muito bom na leitura, vai demorar 2 anos. Se tem afazeres. Eu gosto de ler a Bíblia, mas hoje tem a Bíblia em voz. Você coloca ali e vai escutando. No princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1:1. E a terra era sem forma e vazia. E vai indo, você vai escutando.
Mas você precisa de um profeta para te explicar o que você está ouvindo. Depois da partida do irmão Branham, a mensagem do irmão Branham ficou em mistério. Os selos revelados ficaram em mistério. Foi preciso João comer o livrinho, profetizar outra vez. O mistério que estava escondido foi revelado para nós. Nós não sabemos que o Cordeiro tinha saído do trono, lendo os selos, tendo os selos na mão, tendo as eras nas mãos. Nós estávamos fazendo era denominação, organização, ganhando gente. Mas que saber que ele subiu com o novo nome, nós não sabíamos. Até ouvir a voz. Não foi ler, é ouvir a voz. Alguém que teve coragem de enfrentar o gigante chamado Brasil, África, Estados Unidos, e dizer: o novo nome é Branham. A voz. Veja que Adão ficou com medo porque estava nu. A era de Laodiceia está nua. Ela tem medo dessa voz.